Olá pessoal, professor Luciano Araújo da Cursos Projetar. Estamos entrando agora na nossa quinta aula. Nós vamos inserir uma placa de base nessa estrutura. Então vamos fechar, por exemplo, esse painel, vamos minimizar esse outro aqui e nós iremos inserir aqui uma placa de base. Vamos aqui clicar em navegador de projeto, explorador do projeto. Observe-se então que nas nossas elevações, o que nós levamos em conta foi que na verdade nós temos que tirar 400 milímetros desta coluna, porque nós vamos inserir a nossa base e essa nossa base, né, essa sapata, ela não ficará na elevação negativa, ela tem que ficar exatamente no eixo zero, na elevação zero, né? Então nós vamos fazer alguma alteração. Isso é bom que aí vai ficar memorizado, ficar fresquinho na memória, como é que nós dividimos a viga. Então vamos aqui colocar no modo de arame, estrutura de arame. Vamos novamente pegar a nossa paleta de ferramentas, expandir aqui no sinalzinho de mais, e nós vamos mudar o nosso UCS. Vamos movê-lo, né? Clicamos aqui no UCS, vamos movê-lo aqui. Deixa eu ver, vamos mover no da frente aqui, ó. Vamos movê-lo aqui. E nós vamos, uma vez movido, dar um Enter aqui, e nós vamos mover agora novamente a altura de 400. Observando aqui que o nosso nosso modo ortogonal tem que estar habilitado, para que você não corra o risco de mover de forma errada esse nosso CS. Então aqui nosso CS ele está amarrado no eixo Z, digitamos 400, damos um Enter, então já deslocamos então a altura de 400. O que eu vou fazer, na verdade, é tirar esses 400, tá ok? E a nossa elevação zero vai sair a nossa sapata da elevação zero e não a nossa coluna. Entendido isso, vamos aqui aplicar o comando de dividir, foi ensinado na nossa aula anterior, Clica em dividir, seleciona a coluna, dá um Enter, aproxima-se aqui o mouse, uma vez que ele pega aqui, olha, perpendicular, nós damos um clique com o mouse e damos um Enter. Podemos fechar aqui, nós não vamos utilizar mais esse painel. E aqui, uma vez dividido, nós vamos tirar então esses 400 de coluna. Entrará exatamente uma base aqui neste local. Bom, para fazer o mesmo com o outro lado da coluna, nós vamos mover aqui ainda com o comando Move, aquela distância que nós sabemos de 5.000, é a distância de coluna a coluna, 5.000, damos um Enter e novamente comando dividir, seleciona a coluna, dá um Enter, aproxima aqui o mouse, vamos aproximar o mouse aqui, deu perpendicular, damos um clique e Enter, certo? Também selecionamos e damos um delete. Isso pode ser borracha, pode ser delete. O importante é tirar exatamente essa diferença. Certo? Agora nós vamos inserir uma placa de base aqui. Para inserir essa placa de base, nós vamos fechar este painel e nós vamos buscar agora a galeria de conexões. Uma vez que eu trago a galeria de conexões, nós também temos digamos assim, uma variedade de opções, Você observa que temos muitas opções. Obviamente, cada opção tem aí sua particularidade. Então, nós vamos aqui em placa naviga, Esse botão principal, placa naviga, para optar aqui por uma dessas opções. E aqui nós vamos utilizar exatamente placa de base. Eu clico na placa de base, seleciono a viga, dou um Enter. E essa viga ela é selecionada. Aqui, olha, uma vez que ela é selecionada, tá vendo? Vamos colocar aqui em aramado não, vamos colocar em conceitual, fica mais fácil de observar. Então tá vendo aqui, ó, ela está inserida. E aí nós vamos então, vou fechar ou minimizar aqui, fechar mesmo, não vou utilizar mais nesta aula aqui. Então nós vamos agora fazer uma edição, Ela foi inserida
e nós vamos chamar novamente a caixa de edição. Para chamar a caixa de edição, você observa que apareceu um invólucro, né, um retângulo em volta da nossa placa de base. Tá? Isso significa que esse retângulo vai chamar, uma vez que você clicar nele, né, uns 2 cliques, né, você vai chamar então o painel de edição. Nós vamos editar agora essa placa, certo? E como é que nós fazemos? Nós vamos aqui em placa de base, né, começamos pela espessura, né? Então nós observa que a placa de base ela está com uma espessura de 10 milímetros. Vamos colocar aqui uma espessura de 40. Vamos fazer um reforço, né? Uma placa bem reforçada, até pelo fato de que nós estamos trabalhando com uma estrutura, né? E a placa ela tem que ser uma placa bem robusta, né? Com uma espessura. Obviamente também há um cálculo, né? Então quem trabalha com estrutura metálica, assim como eu, sabe que é necessário fazer todo um cálculo para você chegar exatamente a uma espessura, né, um comprimento e uma largura que seja compatível com a estrutura que nós estamos trabalhando. Bom, sem muitas delongas, então essa placa ela vai ter 550 por 550, né? Eu chamo de comprimento e largura, né? Uma placa quadrada, certo? Então nós vamos aqui fazer essas dimensões aqui, dimensões da placa. E aqui nós vamos, acredito que deve ser aqui mesmo, vamos clicar aqui nesse botão. Todas as projeções são iguais? Não. E aí nós vamos, de certa forma, sim, né? Então nós temos aqui no quadro ao lado aqui, aonde ele vem mostrando exatamente os itens. Item 1, né? Ou seja, projeção 1, projeção 2, projeção 3, projeção 4, e aí eu vou definindo, né, exatamente a minha largura e o meu comprimento, né, da minha placa. Bom, se eu colocar aqui, são iguais, aqui eu observo que eu fico sem opção, né? Então eu vou clicar aqui e nós vamos, como eu tenho uma placa de 550, né, eu vou fazer o seguinte, nós vamos clicar aqui com o comando DI, de distância, eu vou chamar a distância daqui, a distância daqui. Então nós temos 203, seria a distância da nossa coluna, certo? Se tratando de uma coluna, vamos dar 2 cliques aqui, uma coluna H, como é que eu sei que é uma coluna H? Olha aqui, ó, W246, e aqui nós temos o H. Significa que esses 203 é tanto no comprimento, né, eu chamo de comprimento, no caso, nessa posição, e na largura. Então, ela é quadrada, essa coluna. Novamente aqui eu vou chamar, então, aqui no caso, 203 por 203, isso tendo em mente. Placa de base, né? Então vamos colocar as dimensões da placa de base. Bom, eu já fiz os cálculos, né? Eu subtraí, no caso, a placa será de 550 por 550, eu fiz a subtração, no caso do que já tem aqui, eu vou simplesmente só alargar essa placa. Então eu vou colocar 173,5, Enter. Observa que ela alargou nesse sentido. Vou colocar 173,5 e ela largou nesse outro sentido, né? Com o mesmo sentido, né? O sentido X. E o mesmo vou colocar aqui para as demais aqui, 173,5, 173,5. Eu já tenho a placa aqui. Agora eu preciso trabalhar os furos dessa placa. Então nós vamos colocar aqui parafusos paralelos com a alma. Dou um clique aqui, parafusos paralelos com a alma. Então nós vamos colocar deslocamento desde o centro. Então nós vamos fazer um deslocamento aqui entre os furos, né? Se eu dar um zoom aqui, vamos dar uma rotacionada.
Então nós vamos aqui, olha, opção distância intermediária, número de furos aqui se encontra 2. Remover grupo 2 sem a lado esquerdo, lado direito, deslocamento desde o centro, distância intermediária. Distância intermediária vai ser de 375. Essa será a distância entre os furos. Então clique aqui fora para mim poder enxergar. E da mesma forma, aqui eu vou em parafusos paralelo com a mesa. Também vou colocar um deslocamento de intermediário de 375. Dessa forma, nós temos aqui os furos, tá vendo? Seguindo essa distância de 375, que é a distância de furo a furo, certo? Bom, feito isso aqui, o que eu preciso fazer agora é colocar um enrijecedor, que é exatamente aquele reforço que nós colocamos, que faz a ligação entre coluna e placa de base. Vamos lá buscar os enrijecedores. Isso aqui é o enrijecedor de placa. E aí nós vamos para o enrijecedor da alma. Vamos lá, vamos criar aqui, ó, ambos os lados. Tá, ambos os lados na alma, nos cantos. Certo? Então nós já temos aqui. E agora nós só precisamos definir exatamente a altura desse enrijecedor. Né? Então nós temos aqui, ó, o painel. Então, a espessura do nosso enrijecedor, nós vamos manter uma espessura de 10 milímetros. A largura do nosso enrijecedor, nós estamos falando de largura, né? Então nós estamos falando exatamente aqui, ó, largura, certo? Nós vamos jogar 135 a largura. E agora nós vamos colocar a altura desse enrijecedor de 200. Ok? Agora nós vamos fazer o chanfro, né? Aqui já tem um chanfrozinho aqui, né? Para exatamente aplicar, no caso, a solda, né? Ou deixar mesmo somente o chanfro, né? E agora nós vamos colocar aqui a altura do chanfro interior, que é aquele chanfro menorzinho, né? Nós vamos colocar 15. Dimensão no sentido reto, né? Será um convexo, côncavo, não, vai deixar reto mesmo, o acabamento do chanfro vai ser reto. E agora nós vamos colocar a altura do chanfro, dimensão interior, acabamento, deixa eu ver aqui que nós precisamos mexer aqui, ambos os lados, nos cantos, que é reto mesmo. A dimensão aqui, dimensão no interior, não, então aqui nós colocamos 15, sim, exatamente, aqui é exatamente onde reflete aqui nesse chanfro. Aqui na altura do chanfro, essa é a dimensão interior. Altura do chanfro interior. Tá? Altura do chanfro interior. Aqui nós vamos aplicar a distância de 135. E damos um Enter. E aqui nós vamos na largura do chanfro exterior colocar a distância de 85. Certo? Então nós temos aqui nosso reforço. Vamos aplicar o mesmo aqui para, no caso, do outro lado. Né? No caso aqui nós aplicamos na mesa, né, da coluna. Agora nós estamos aqui no outro sentido. Também 10, nós vamos repetir o mesmo procedimento. A placa será igual, né, 135, 200. Isso nós estamos falando de largura e nós estamos falando de altura da chapinha. Agora nós vamos colocar aqui reto mesmo. Aqui o chanfro nós vamos colocar 15, vai ser o chanfro inferior. Nós temos aqui então 135, que é a altura do chanfro interior. Altura do chanfro interior. E a largura de 85.
ok? Cliquei aqui na nossa área de trabalho, então já está aplicado aqui. Então nós temos aqui, olha, o número 5, conforme você pode observar aqui, tá vendo? Refere-se exatamente à altura do chanfro, tá vendo? Então você pode se guiar exatamente por essa informação que o painel ele informa, que ele nos passa. E a largura do chanfro exterior é exatamente a opção 6 aqui, ó, a largura do chanfro inferior, certo? Bom, uma vez aplicado então a nossa placa de base, aplicado aqui a nossos enrijecedores, nós agora simplesmente só fechamos aqui o nosso painel, certo? Já temos aqui aplicado. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa a ser realizada aqui. Neste caso, o furo, né? Estamos esquecendo do furo. Vamos dar 2 cliques aqui novamente na caixinha em furos. Não é exatamente aqui. Enrijecedores e placa. Também não é aqui. Placa de base, chumbador, furo. Exatamente aqui. Então o diâmetro do nosso furo não será de 16. Nós vamos colocar aqui. Deixa eu ver. Eu acredito que não estou no local certo. Parafusos paralelo com a alma. Exatamente. Então nós temos que analisar aqui, ó, parafusos com a alma. Não é aqui também. Deixa eu verificar aqui. Lado esquerdo. Não, não é aqui também. Isso aqui. Chumbador furo. Exatamente. Vamos lá. Aqui nós vamos colocar a distância, criar furo. Né? Aqui, ó. Criar furo, nós vamos colocar um diâmetro de 42. Ok? Então seria chumbador, furo do chumbador, que nós vamos aplicar um chumbador aqui. Né? E o diâmetro desse chumbador, né? O diâmetro do furo para entrar esse chumbador será exatamente um diâmetro de 42. Feito assim, então agora nós podemos fechar aqui o nosso painel e já está então configurado a nossa placa de base. Tá certo? Então, até a próxima aula, para darmos seguimento. A próxima aula nós vamos colocar sapata isolada. Nós vamos colocar ela na placa de base aqui. Até a próxima aula, então.